Olá pessoal, Ah, vamos então ao nosso vídeo de revisão, tá? Seguinte, volta aqui, isso aí, cursor, 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 aí, vamos pôr isso aqui pra cá, muito bem. Ah, Primeiro assunto aqui são verbos regulares, tá? Você tem em inglês dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares. O que são verbos regulares? Quando você os coloca no passado, eles vão levar ed, tá? Ou seja, você tem o verbo look, o verbo book, de reserva, que não é livro no caso, o verbo start, o verbo lend, o verbo help e o verbo paint, tá? Então, look, você colocou o ed, virou looked, olhou. Book, você colocou o ed, virou booked, reservou. Start, você colocou o ed, virou started, começou ou iniciou. Land, você colocou o ed, se tornou landed, aterrissou. Help, se tornou helped, ajudou. Paint, colocou o ed, se tornou painted, painted, pintou. Ou seja, verbos regulares, você adiciona o e e o d no final para você colocar no passado, tá? Isso você usa no passado simples. Quando o verbo já vem com o e, só adicionar o d. Muito bem? Agora, verbos monossilábicos. Que desgrama que é isso? É verbo que tem uma única sílaba. E você identifica pelo som, tá? Como assim? O som tem que ser de uma vez só. Por exemplo, stop, drop, rob, mob, plan, sin, tá? Qual que é a outra dica aqui que tem para você colocar no passado? Quando ele termina em CVC, consoante, vogal e consoante, a última letra você repete e adiciona o e e o d. Então, stop, que é parar, vira stopped, que significa parou. Drop, que é derrubar, dropped, derrubou. Rob, que é roubar, robbed, roubou. Mob, que é esfregar, mopped, se torna esfregou. Plan, que é planejar, planned, planejou. Sin, que é pecar, sinned, pecou, tá? De novo, terminou em CVC, consoante, vogal, consoante, você adiciona o e e o d e coloca a última letra novamente, tá? Olha, stopped, dropped, robbed, mopped, planned, sinned, tá? A gente chama de verbo monossilábico, porque tem uma única sílaba, você reconhece pelo som, tá? Seguinte, verbo terminou com vogal e consoante, o finalzinho dele, ó. O que você faz? Adiciona o e e o d, tá? Então, play é jogar, stay é ficar, toy aqui não é substantivo, é verbo, tá? Você tem toy de brinquedo e aqui está no valor de verbo, que é brincar. Enjoy, curtir ou desfrutar. Então, play no passado se torna played. Stay no passado se torna stayed. Toy no passado se torna toyed. Enjoy se torna enjoyed. Tá bom? Tá aqui a tradução bonitinho para vocês. Muito bem. Próximo. Temos os exemplos aqui, tá? Exemplo aqui na negativa, exemplo na afirmativa, exemplo na interrogativa. Eu quero falar, eu não fiquei em casa. O que eu tenho que fazer? Sempre a mesma coisa, né? Sujeito, verbo, auxiliar na negativa, verbo principal e complemento. O que é o didn't? É o did mais o not. Ele se torna didn't, ou seja, I didn't stay home. I didn't stay home. Por que eu não coloquei o e e o d aqui? Porque eu já flexionei este verbo aqui que é auxiliar. Então, o principal permanece aqui na sua base form ou infinitivo, tá? I didn't stay home, ou seja, eu não fiquei em casa. Aqui eu estou afirmando uma coisa do passado. I stayed home. I stayed home.
Aqui eu já coloquei o ED no verbo principal, porque eu não precisei do auxiliar. Eu já afirmei direto. Quando é pergunta, eu inverto, ó. Coloco o auxiliar primeiro, o sujeito, aqui o verbo principal e o restante, e esse negocinho aqui, ó. Acento de interrogação. Então, did you stay home? Did you stay home? Ou seja, você ficou em casa? Sim, graças a Deus, né? Outro, aqui é o imperativo, né? Don't drop the ball. Don't drop the ball. Não deixa a bola cair. Aqui eu estou falando o quê? Eu deixei a bola cair. Frase do passado. I dropped the ball. I dropped the ball. Verbo drop, lembra? Tem que acrescentar mais um P e o E e o D para colocar o verbo no passado. Interrogativa. Did you drop the ball? Did you drop the ball? Você deixou a bola cair? Né? Então, ó, did para fazer a pergunta no passado, o sujeito, o verbo drop, sem flexionar, sem mexer no verbo, e o restante, tá? Então, I didn't stay home. Eu não fiquei em casa. I stayed home. Eu fiquei em casa. Did you stay home? Did you stay home? Você ficou em casa? Don't drop the ball. Don't drop the ball. Não deixe a bola cair. I dropped the ball. I dropped the ball. Eu deixei a bola cair. Did you drop the ball? Did you drop the ball? Você deixou a bola cair? Tudo bem? Próximo. Past continuous. O que é o past continuous? Sempre que tiver isso aqui na afirmativa, sujeito, mais essa forma do verbo to be, ou essa forma do verbo to be e ing no principal. Olha, na afirmativa. Sujeito, essa forma do verbo to be que é para I, o verbo to study com o ing, tá? I was studying for the English test. I was studying for the English test. Eu estava estudando para o teste de inglês. She was studying for the English test. She was studying for the English test. Ela estava estudando para o teste de inglês. He was studying for the English test. He was studying for his English test. Ele estava estudando para o teste de inglês dele, tá? Muito bem. Olha, was é para I, he, she, it. Eu tenho que fazer o quê? Colocar o ing no final do verbo to study. I was studying. Eu estava estudando. She was studying. Ela estava estudando. He was studying. Ele estava estudando. Então, past continuous é uma ação que estava em progresso no passado. Estava acontecendo, tá? Muito bem. Próxima. Duas ações aqui do past continuous. O que eu tenho que lembrar? Eu uso a palavra when aqui, ó, quando uma ação interrompe outra. Uma estava acontecendo e foi interrompida por outra. A primeira aqui, ó. Meus pais estavam voltando para casa quando caí no sono, tá? Uma ação em progresso e uma ação no passado simples. My parents were coming home when I fell asleep. Por que eu usei o were aqui? Were, essa forma do verbo to be. Por quê? Porque my parents são eles, tá? Então, quando é plural, é were. My parents were coming home. Meus pais estavam voltando para casa. Ação em progresso no passado, tá? When I fell asleep. When I fell asleep. Quando eu caí no sono. Quando eu adormeci, tá? Uma ação que estava acontecendo foi interrompida por essa. They were listening to music when the truck made a strange noise. They were listening to music when the truck made a strange noise. Olha, o povo estava ouvindo música quando o caminhão fez um barulho estranho, né? Um som estranho. Muito bem, aqui estava acontecendo e foi interrompida por essa ação aqui, ó. Uma ação que estava em progresso foi interrompida com uma ação aqui, ó. Uma ação completa no passado. We were going to the gig. We were going to the gig when a car crashed on ours. When a car crashed on ours. Ou seja, nós estávamos indo para o show quando um carro bateu no nosso. Aqui foi de fato interrompida a ação, né? Nós não podemos ir no show porque um lazarento bateu no nosso carro. A gente estava indo para o show quando o carro bateu no nosso. Eles estavam ouvindo música
quando o caminhão fez um barulho estranho. Meus pais estavam voltando para casa quando eu caí no sono. Quando eu uso when, nesse sentido aqui, ó, duas ações. Uma interrompe outra. Uma interrompe outra. Uma interrompe outra. Beleza? Próximo. Duas ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo, tá? Eu uso while, enquanto, tá? While we were inside the Coliseum, I was dodging lions and wasting time. Show de bola, né, Bob Dylan? Enquanto estávamos no Coliseu, eu estava desviando de leões e perdendo tempo. Olha, nós estávamos no Coliseu e eu estava desviando de leões. Duas ações que ocorriam simultaneamente. It was raining while I was running. Começou a chover enquanto eu estava chovendo no caso, né? Estava chovendo enquanto eu estava correndo, tá? Muito bem. Por que eu usei o were aqui, essa forma do verbo to be? Porque we é nós é plural. Aqui eu uso was, porque I sou eu, tá? É singular. I was running, eu estava correndo. It was raining, estava chovendo. Para unir as duas simultâneas, eu uso while, enquanto, né? Nesse momento aqui. Duas ações aqui passadas, tá? Aqui é a mesma coisa. Duas ações que estavam acontecendo no passado. Muito bem. Agora, para eu fazer a negativa, eu tenho que fazer o quê? Combinar o was mais o not. E o were mais o not, tá? Então, was mais o not é wasn't. It wasn't raining when I started running. Não estava chovendo quando comecei a correr. I wasn't sleeping when my parents arrived. Eu não estava dormindo quando os meus pais chegaram. While they were playing chess, we were watching TV. Eles estavam jogando xadrez enquanto assistíamos TV. É enquanto aqui, tá? Duas ações simultâneas. Eu vou combinar aqui de modo correto com while, tá? The neighbors weren't having fun while I was working. Ou seja, os vizinhos não estavam fazendo festa, né? Não estavam se divertindo enquanto eu estava trabalhando. Muito bem. O que é o was mais o not? É o wasn't para fazer negativa da ação em progresso no passado. It wasn't raining. Não estava chovendo. I wasn't sleeping. Eu não estava dormindo. The neighbors weren't having fun. Os vizinhos não estavam se divertindo. Tá? Muito bem. Mais uns exemplos aqui. Esse exemplo aqui, ó, passado. O verbo to call, ele é o quê? Um verbo regular. Por isso termina em ed. Ok? My friends called me yesterday. Meus amigos me ligaram ontem. I was sleeping when they called me. Eu estava dormindo quando eles me ligaram. I was doing the dishes when they arrived. Eu estava lavando louça quando eles chegaram. Tá? Muito bem. Por que eu usei o when aqui? Ó? Porque ó, a ação estava em progresso. Ele tem uma ação aqui no passado simples. Tá? Ação em progresso. Olha a outra ação aqui. They arrived. Eles chegaram. Eu estava lavando louça quando eles chegaram. Uma ação se interpõe na outra. Tá? I was sleeping. Eu estava dormindo when they called me. Eu estava dormindo, ação em progresso, no passado. Aí os caras me ligam e me acordam. Aqui uma ação completa no passado, tá? Passado simples. My friends called me yesterday. Muito bem. Uma ação interrompe a outra. Uma ação se interpõe entre a outra. Muito bem. Próximo. Pergunta do passado. O que ele disse? O que ele fez? Onde ele foi? O que ele aprendeu? Eu tenho que usar ó, what. Por que what? Eu quero saber o que. Where? Eu quero saber onde, tá? What did he say? Percebeu? Quando eu uso did, o verbo principal fica do mesmo jeito, tá? Sem ser flexionado. What did he say? O que ele diz? What did he do? O que ele fez? Where did he go? Onde ele foi? What did he learn? O que ele aprendeu. Então, pergunta específica com WH question, eu tenho que colocar ela primeiro, depois o did, depois o sujeito e o verbo principal, tá? Pergunta curta.
What did he say? Que ele disse. What did he do? Que ele fez. Where did he go? Onde ele foi? What did he learn? O que ele aprendeu. Ok? É isso aí, pessoal. Estudem, pelo amor de Deus, tá? Muito bem, vai dar tudo certo. Você vai tirar 10, vai tirar 6, né? Mais aquele monte de nota que você vai ter também de atividade, não sei o que, blá blá blá. Dá uma assistida aqui para te ajudar na prova, tá? É isso aí. Até a próxima. Bye bye.